E o que a ciência fala a respeito da fé? Seria a espiritualidade algo importante para nós como indivíduos ou uma mera distração? Nesse vídeo eu vou falar, esse não é um vídeo sobre religião, esse é um vídeo onde eu vou trazer para você fatos científicos explicando o impacto da espiritualidade na nossa vida, inclusive no nosso cérebro, na estrutura do nosso cérebro. Independente se você é ateu, se você é cristão, se você é evangélico, espírita, independente de qualquer religião que você possa ter, as informações que eu vou trazer aqui podem ser a resposta para muitas perguntas que até hoje você não tinha conseguido responder. Vem comigo nesse vídeo que eu estou recheado aqui de informações de altíssima qualidade sobre a visão da ciência a respeito da fé. Se tem alguma fé, você acredita em Deus, você acredita em uma força superior, um Criador, uma força que controla o universo, que criou céu e terra, independente disso, eu quero trazer aqui para você evidências científicas falando sobre os benefícios da fé para nós como indivíduos. Já foi comprovadíssimo que a fé ela impacta na nossa estrutura cerebral, agindo na nossa biologia, na nossa bioquímica e também na nossa biofísica. E quando você entender os detalhes que eu vou te trazer nesse vídeo, certamente várias respostas que antes não tinham explicação vão começar a fazer sentido para você. Já foi comprovado, né, existe uma área da neurociência chamada neuroteologia, que estuda exatamente o impacto da fé nos seres humanos. E comprovadamente o Dr. Andrew Newberg, da Universidade Thomas Jefferson, ele é o responsável pelo departamento de pesquisas e foi comprovado desses benefícios hoje cientificamente. A fé sim tem um impacto muito positivo. Vou te dar alguns exemplos. Pessoas que frequentam cultos religiosos, independente de qual seja, elas têm 40% menos de chance de sofrerem hipertensão e aumentam a sua expectativa de vida em 7 anos, para você ter uma ideia. Assim como elas têm 3 vezes mais chance de sobreviver a um transplante de fígado. Por exemplo, estudos são resultados de estudos científicos, não é a minha opinião. Isso sim, única e exclusivamente relacionado com a fé. Hoje em dia, muitos médicos, inclusive aqui no Brasil, em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, o Dr. Lima, também responsável pelo Departamento de Medicina Integrativa, prescreve para os seus pacientes que têm alguma fé. Ele sempre pergunta, né, para o paciente, você tem alguma fé? Ele, sim, por exemplo, eu sou católico. Hoje a gente está aqui numa catedral lindíssima, em Gramado, e ele diz, você é católico, quantas vezes você frequenta a missa durante a semana? Eu frequento 1 vez por semana, então ele prescreve 3 vezes por semana. Quando um paciente deseja receber o seu líder espiritual no hospital, ele prescreve que esse líder espiritual venha lá, porque os resultados na recuperação desses pacientes são realmente muito expressivos, e isso não é nada aleatório, subjetivo. Como eu falei para você, é científico. Eu vou trazer alguns dados aqui de como exatamente isso influencia. E tem um conteúdo muito curioso, muito forte, relacionado principalmente à nossa biofísica, que eu estou com muita vontade aqui, ansioso para dividir com você. Vem comigo! E esse vídeo faz parte de uma série de 14 vídeos que eu estou gravando. Tá? E nesses vídeos, nessa série, você vai encontrar dicas a respeito de um enigma, tá bom? Cada um dos vídeos que você assistir, você vai coletar um pedacinho para conseguir montar o croquis dessas dicas. E o primeiro que desvendar esse enigma vai estar comigo um final de semana aqui em Gramado, onde eu estou hoje gravando. Você vai ganhar de presente, junto com um acompanhante. E você, além, né, de estar aqui nessa cidade fantástica, de você conhecer ou revisitar esses pontos turísticos maravilhosos que tem aqui nessa cidade, você vai fazer uma imersão junto comigo também, onde nós vamos fazer uma análise profunda e trazer à consciência todas as correntes emocionais que possam estar te prendendo, te impedindo
de viver a vida que você merece, te impedindo de viver plenitude e abundância, que é o que todos nós merecemos. E nesses 2 dias, então, nós vamos trazer à tona quais são e vamos trabalhar, vamos rebentar com essas correntes para que você possa, então, viver plenitude e abundância. Aproveita, se você gosta desse conteúdo, se você tem gostado dos vídeos que eu estou produzindo, divide com mais alguém que você acredita que possa fazer bem para essa pessoa que tem interesse em ouvir esses assuntos que a gente trata aqui, tá bom? E faz um comentário aqui para eu saber o que você está achando dessa série. Eu faço questão de ler e responder cada um dos comentários pessoalmente, tá bom? Então vem comigo que esse vídeo está recheado de conteúdo de altíssima qualidade para você. Quando você tem convicção, quando você tem fé de que algo vai dar certo, tanto o teu corpo, o teu comportamento, a tua postura, você passa a reagir de forma diferente. E isso estimula a produção de hormônios congruentes com essa sua convicção. Uma pessoa que tem fé, quando ela vai agir com fé de que ela vai ter aquele resultado, ela é uma pessoa corajosa, ela é uma pessoa segura e as ações dela, de acordo congruentes com esse sentimento, começam a produzir hormônios no seu corpo. E esses hormônios, quando estimulados, eles passam a modificar as suas conexões neurais, as suas neurosinapses e começa a modificar a estrutura do seu cérebro para muito melhor. Ela vai criando caminhos para que você acesse esses mesmos sentimentos de confiança, de empoderamento, de forma automática, como se você tivesse gatilhos imediatos de acessar esse mesmo lugar. A própria oração, já existem também diversas evidências de que pessoas que praticam oração, elas também têm o seu cérebro desenvolvido em algumas áreas onde pessoas que não praticam não têm. E dessa forma, então, você consegue modificar a sua estrutura biológica e bioquímica através da fé. Todos nós produzimos hormônios que geram sentimentos no nosso corpo. E todos os hormônios que você produz a partir da convicção de que você vai ter êxito em algo que você vai fazendo, a fé de um modo geral te traz essa certeza absoluta de algo que você não tem certeza. Isso é a fé e isso produz os melhores hormônios que o seu corpo pode ter e criam caminhos extraordinários para você se sentir muito, muito, muito bem. E eu quero falar para você a respeito da biofísica, como a fé afeta o nosso campo eletromagnético. Isso é fantástico, esse conteúdo é fantástico e é a próxima dica que eu quero te dar. Vem comigo. Então agora vamos falar de como a fé afeta a sua biofísica. A biofísica é um tema que ainda está sendo difundido, não é tão conhecido ainda, mas que antigamente inclusive era tido como um místico. Mas a medicina integrativa vem tratando a respeito desse assunto, inclusive com diversos equipamentos diagnósticos através da biofísica, tratando o campo eletromagnético do ser humano. Todos nós, tudo que existe, na verdade, possui um campo eletromagnético. Eu aprendi isso numa oportunidade que eu tive de frequentar algumas aulas da pós-graduação do Dr. Lair Ribeiro em Medicina Integrativa em São Paulo. E ali eu entendi então que todos nós, seres humanos, possuímos um campo eletromagnético. Nós emitimos frequências, nós vibramos em diversas frequências, assim como as pedras, assim como tudo que é matéria. E a fé, ela influencia o nosso campo eletromagnético, modelando a nossa vibração. Eu sei que isso pode parecer um pouco complexo, né? Mas eu vou trazer alguns fatos aqui para ficar mais simples de você entender. Um cara chamado David Hawkins, esse cara, ele é um médico e ele conseguiu mapear a frequência das emoções. Cada emoção que nós sentimos, ela representa uma frequência, ela vibra em uma frequência específica. E aqui entra um conceito muito interessante a partir dessa teoria dele, que foi o que para mim começou a fazer sentido para várias coisas que eu sinceramente achava um tanto rasas, muito inocentes, como por exemplo o filme O Segredo.
Você já ouviu falar do filme O Segredo? Provavelmente já. Eu, quando assisti aquele filme a primeira vez, eu ri muito, porque eu achei, desculpa a sinceridade, mas eu achei muito sem fundamento, muito idiota tudo aquilo que eu estava vendo. Quer dizer que se eu tiver um pensamento positivo, eu vou atrair, o universo vai me mandar as coisas, aquilo não fazia o mínimo sentido para mim. A lei da atração, tudo isso que eu escutei por muitas vezes, né, não fazia nenhum sentido para mim. Mas a partir do momento que eu comecei a entender a questão das frequências, das emoções, de como nós vibramos em frequências, tudo isso começou a fazer muito sentido. Eu vou dividir isso com você agora. Isso é física, pessoal. Como que funciona a frequência? Hoje a gente tem vários dispositivos que funcionam através de frequências eletromagnéticas, de ondas eletromagnéticas. E, por exemplo, esse aparelhinho aqui que você usa certamente com bastante frequência, como que ele consegue conectar com o outro e decodificar um sinal de voz, né? Mas um exemplo simples de você entender é como funciona o rádio, por exemplo, o rádio do seu carro. Como que você sintoniza uma rádio? Quando você sintoniza uma rádio, você que a rádio, por exemplo, a 94.9, o que é isso? Isso é uma frequência em hertz. E a frequência, ela tem a ver com a amplitude da onda e a velocidade dessa onda. Isso gera uma frequência em hertz, tá? E para você conseguir se conectar entrar em sintonia com uma rádio, você precisa sintonizar na exata frequência que a antena está mandando. E aqui que está todo o segredo. A mesma coisa funciona com a TV. Tá? Quando você sintoniza um canal, o que é sintonizar? Olha essa palavra, entrar em sintonia. A mesma frequência, a mesma amplitude e velocidade de onda. Quando você tem a mesma amplitude, a mesma velocidade de onda, você entra em sintonia. E isso é a base desse conceito. É muito importante você entender isso, porque a partir do momento que você vibra em uma frequência, você entra em sintonia com tudo o que está vibrando naquela mesma frequência. E aqui está a base, tá? A física. Isso é o estudo de física que traz para você a explicação para tanta coisa que parecia até mística, como o próprio segredo. E o que a fé tem a ver com tudo isso? Quando você tem fé, você vibra em frequências altas. Uma frequência, por exemplo, 528 Hz representa o amor. As pessoas que estão vibrando nessa frequência de 528 Hz, elas estão em um estado de amor. E o que acontece? A partir do momento que sai, nós somos tanto emissores quanto receptores de frequência. E nós vamos nos conectar, de alguma forma nós vamos conseguir encontrar e entrar em sintonia com essas pessoas ou com essas coisas que estão vibrando nessa mesma frequência. E é esse o ponto onde a fé afeta de forma muito positiva todo ser humano, porque ela eleva o teu nível de frequência vibracional, faz você vibrar em níveis altos e a partir dessa frequência você se conecta então com outras frequências na mesma amplitude. Como que isso acontece? Já aconteceu com você? Eu tenho certeza que um dia na sua vida, eu não tenho certeza, mas eu acredito muito, que um dia na sua vida você já acordou com o pé direito, tudo dando certo, tudo acontecendo. Parece que hoje o universo está conspirando a meu favor, não é mesmo? Já aconteceu isso com você? Por que você acha que aconteceu isso com você? Foi acaso? Isso acontece por acaso? Várias vezes isso deve ter acontecido com você, tanto de forma positiva quanto negativa. Aquela coisa, acordei com o pé esquerdo, deu uma coisa errada, parece que tudo está dando errado. Isso tem a ver com a frequência que você está vibrando. Tá? Você acaba se conectando com outras coisas, pessoas que vibram nessa exata mesma frequência. E dessa forma você consegue entender como que a fé afeta a sua biofísica, através da sua frequência vibracional. Interessante esse conteúdo, né? Existe uma tabela do Dr. David Hawkins, onde você consegue, através dessa tabela, encontrar todas as frequências das emoções mais comuns que os seres humanos vivem, né? E ali você vai notar algo muito interessante que me chamou muita atenção a primeira vez que eu vi essa tabela. Se procurar no Google, você vai encontrar as frequências que dão prazer. Aliás, todas as emoções que dão prazer, coincidentemente, são frequências altas. E tudo que causa desconforto, sentimentos ruins, negativos, são frequências baixas, um número baixo de hertz. E aí eu pergunto para você, será que o que causa o desconforto não é a frequência baixa e o que causa o prazer é o nível de frequência alta? Certamente, isso não é uma coincidência. Então aqui a gente consegue abrir uma série de questionamentos a respeito de tanta coisa que por muito tempo foi tratado como
místico, como o espiritual. Inclusive, falando a respeito desse assunto, eu sou cristão e conheço a Bíblia desde criança, e uma das coisas muito interessantes que eu vi na Bíblia é que falava o seguinte, que quem tivesse fé faria as mesmas coisas que Jesus faria, né, e ainda maiores. Inclusive a Bíblia fala muito a respeito de fé e fala que tudo é possível para aquele que crê. Nós mesmos aqui usamos a hashtag Eu Tudo Posso, que vem do eu tudo posso naquele que me fortalece. E Jesus sempre falava que aquele que tem fé pode mover montanhas, quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Quero falar para você também de uma teoria muito interessante, que é o experimento da dupla fenda. Isso é comprovado cientificamente, tá? Da mecânica, a física, onde foi feito um experimento com elétrons. Eu vou resumir aqui, você pode pesquisar no Google se você quiser aprofundar esse conhecimento, mas basicamente foi comprovado que o elétron ele se modifica de acordo com o observador. Isso é algo bastante complexo. O que é um elétron, para começar? A gente pode falar assim, o que é a menor partícula de matéria. Existem outras menores, mas assim, de forma básica, o elétron é considerado então uma pequena pedra, né? Uma pedrinha, pequena matéria, palpável, duro, tá? Isso é um elétron. E quando esse elétron foi jogado contra uma fenda, eles fizeram um experimento assim, um projetor de elétrons, uma parede com uma fenda e atrás uma parede para absorver esses elétrons que passariam pela fenda. Quando eles passavam pela fenda, uma só, esse elétron se comportava como matéria, como pedra, né? Ficava ali o retrato desenhado daquela fenda. Quando eram duas fendas e eles projetavam esses elétrons, é como se um elétron tivesse se dividido em dois e passado pelas duas fendas ao mesmo tempo. Basicamente, para resumir, ele deixava de ter um comportamento de matéria e passava a ter um comportamento de onda. Ou seja, ele já não era mais matéria, porque no fim todos nós somos energia, né? Quando você pega as nossas partículas, você chega lá no átomo e tal, e no fim nós somos todos energia. E aí essa experiência, quando eles colocaram então um observador, digamos uma câmera para observar o comportamento do elétron, ele passou a ter comportamento de matéria na fenda dupla também. Quando tirava o observador, ele tinha comportamento de onda. E isso então trouxe um embasamento, de forma bem resumida, estou trazendo aqui para você, de que a matéria, o elétron é sujeito ao observador. E a partir dessa teoria, você começa a poder entender de forma científica, física, como um cara que veio há 2000 e poucos anos atrás conseguiu caminhar sobre as águas. Como que esse cara fez tantos milagres aí inexplicáveis até então, muita coisa passa a fazer sentido. E aquilo que ele falou, que quem crê poderá fazer as mesmas coisas ainda maiores, começa a fazer sentido. E a fé entra nesse quesito aqui. Por que a pessoa que crê, que tem convicção de que algo vai acontecer, de que ela vai conseguir, ela tende a ter resultados sempre muito superiores do que aquelas pessoas que não têm. Lógico que isso também tem a ver com o estado emocional. Uma pessoa que tem uma postura de perdedor, ela já sai, ela já se sabota, entende? O comportamento dela, ela já não dá o máximo de si, ela faz menos do que ela pode, já sempre com aquela esperança de que vai dar errado, né? De alguma forma vai dar errado e ela faz menos, ela procrastina, ela sabota, e aí no final o resultado realmente não é um resultado bom, e aí ela justifica, eu sabia, viu só, mas na verdade faltou ação mesmo. Mas além disso, essa conspiração do universo existe a favor daquele que crê, que tem fé. E logicamente a gente não vou entrar na questão espiritual, mas que eu sinceramente tenho plena convicção de que amplifica muito esses resultados através da fé. E então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu te trouxe aqui algumas sementes de teorias para você entender o quão importante é você ter fé em algo maior
do que nós mesmos. Se a gente analisar, algumas pessoas me perguntam se eu acredito em Deus. Eu tenho plena convicção da existência de Deus, que eu chamo Deus, talvez você chame de outro nome, mas essa força, essa inteligência superior que criou o ser humano. Isso para mim é indiscutível, eu tenho fatos que me comprovam a existência dessa inteligência superior. Nós somos os seres mais desenvolvidos, que a gente conhece, principalmente em termos de domínio aqui na Terra. Nada domina mais que o homem. E nós somos tão limitados que não conhecemos nem o nosso corpo, que não conseguimos nem dominar os nossos instintos. Então, certamente, e a perfeição do corpo humano. Eu tive a oportunidade de por bastante tempo acompanhar processos de medicina, e a complexidade do corpo humano é algo extraordinário. A complexidade da natureza, do universo é algo extraordinário, inexplicável. Nós não sabemos nem de onde viemos e só por fé acreditamos para onde vamos. Então, a partir daqui, a vida é um outro elemento. Eu entendo uma mulher, para mim, lógico, eu entendo como uma mulher consegue gerar um filho, a parte matéria, porque através de proteínas, de aminoácidos, se criam a matéria, a pele, os ossos, isso eu entendo. E a vida? Me explica a vida, E também a morte. Quando que a pessoa morre? Eu acompanhei em alguns plantões de emergência de medicina, pessoas sendo ressuscitadas através de choque. E quando é o momento que isso não acontece mais? Onde é a parte ali, o limiar que diz assim, pronto, daqui ele passou para o lado da morte? Então são várias respostas que a gente não tem, mas a mensagem que eu quero deixar aqui para você é: tenha fé em você, nesse ser superior, nessa inteligência superior que você chama como você quiser, mas que está aí certamente, rodeando você de possibilidades, de potencialidades para que você possa realizar o que você quer. Você tudo pode, eu tudo posso. Acredita que você, a partir do momento que vibrar em altas frequências, que você tiver convicção do que você quer, que você bater no seu peito e disser assim, eu vou conseguir, você vai estar se conectando com outras frequências que vão te impulsionar para esse seu objetivo. Tá joia? Um prazer muito grande estar aqui gravando esse vídeo para você, falando de um assunto tão complexo, tão profundo, mas que eu deixo aqui de coração tudo que eu consegui trazer do que a ciência fala a respeito da fé. Um grande abraço.